Olá, amados, dando continuidade a essa série de lições bíblicas da revista CPAD, nesse quarto trimestre, editada pelo comentarista, pastor Wagner Gabi, das Igrejas da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. Então, nós temos aí a lição hoje, número 5. Semana passada, ministrei aí sobre a lição número 4, que nos falou sobre missões transculturais no Novo Testamento. Porém, hoje, esta pré-aula, a lição de número 5, que agora está nos falando sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Estarei dando aí um resumo sobre esse tema, porque teríamos muito a falar sobre esse tema importantíssimo, principalmente atualmente, né? Para a igreja, o que estamos enfrentando, os últimos dias da igreja na terra. Nós temos aí os sinais fortes acontecendo e nós precisamos estar ligados aí para tomarmos posse das armas espirituais que o Senhor tem para todos nós, a Igreja de Cristo. Então, falando sobre missões, né, a revista, ela nos dá aqui um título dessa revista, fala até os confins da terra. Quando se fala em missões, por isso o título até os confins da terra, revista da CPAD. Então, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, abordamos aí essas 4 lições anteriores, nos tendo aí um versículo como base muito importante, de Atos 1, versículo 8, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. Então, hoje, repetindo, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, eu estarei abordando bastante aqui sobre a palavra Pentecoste. O que é o Pentecoste? O que é ser pentecostal? Então, fique firme aí, acompanhe o vídeo, ok? Até o final. Principalmente você aí que é professor de escola bíblica dominical, fica aí atento, ok? A tudo quanto estará sendo falado, haverá aqui subsídios. Eu estarei fazendo um resumo aqui da lição, porque não dá para abordar esse tema com muita extensão, porque é um tema muito amplo, muito importante, mas eu estarei aqui fazendo um breve resumo importante, ok? Uma perspectiva pentecostal de missões. Então, o que é perspectiva? Quando se tem uma perspectiva? Perspectiva é um ponto de vista de alguma coisa, uma análise de alguma coisa, uma visão que se tem de alguma coisa, normalmente uma visão futura, né? Essa é a palavra perspectiva, ok? Uma palavra que parece até uma palavra estrangeira, né? Tem um R e um S ali, a gente fala perspectiva, né? E a palavra, a pronúncia correta é perspectiva, e ninguém fala assim, então vamos lá. Isso são detalhes, né, que fica não tão importante. Então, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, o texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Em outra tradução diz, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeeis testemunhas, ok? Então, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Então,
tendo muito o que falar sobre essa lição, né? Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade, ok? Então, hoje, nós precisamos estar atentos aí, a estarmos cheios do Espírito Santo. Até aqui com a blusa que tem muito a dizer, né? Tá aqui os dizeres, seja cheio do Espírito Santo. Então, isso é importante para mim, para você, para todos nós. Abordamos, né, alguns versículos importantes, por exemplo, que está lá em Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ok? Então, importante aí, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? Ajuda aí o canal, ok? É para a obra de Deus, é para a obra do Senhor, ok? Não é para mim, entendeu? Eu estou aqui falando de Deus para Deus, né? E para a glória de Deus, ok? Então, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo, com esse ensino bíblico, e que é muito importante para crescimento espiritual, para se crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que almas se rendam, sejam alcançadas através da palavra de Deus, ok? Então, coopere aí com o canal, vamos lá. Já li o textuário, falei da verdade prática, agora tem a leitura bíblica em classe, que é muito importante, ok? Importante que o professor esteja atento a frisar bastante o título da lição, textuário, verdade prática, leitura bíblica em classe, porque é aí que vai dar base para que os alunos venham entender o conteúdo desta lição. Okay? Então, a leitura bíblica em classe está em Atos 2, do versículo 1 ao 8 e também do 14 ao 18. Então, começa assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitarem em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Então nós temos aí a palavra-chave da lição, que o professor também precisa estar atento, né? Se puder falar alguma coisa, o tempo, aí administrar o tempo em que você vai ministrar a lição, para você fazer um comentário breve e fixar os detalhes mais importantes da lição para que os alunos aprendam e para que você ministre uma aula com excelência.
Então nós temos aí, por exemplo, a palavra-chave. A palavra-chave é pentecostal. Então, vamos ver que pentecostal é relativo à palavra Pentecoste. E o que é Pentecoste? A palavra Pentecoste vem do grego Pentecosté. Significa 50º. Então é uma antiga tradição hebraica chamada Shavuot, ou Shavuot, não é? Alguma coisa assim, um termo hebraico, e que significa semanas. E o que era essa celebração do Pentecoste, ou celebração das semanas? Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Então, eu vou focar bastante aqui esse termo pentecostal, porque é muito importante nessa lição de hoje, principalmente, ok? Aonde se deu o primeiro Pentecoste? O primeiro Pentecoste, não o Pentecoste de Atos 2, ok? Então já falamos aqui o que é Pentecoste, isso para se ter uma ideia, ok? O primeiro Pentecoste deverá ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus, não é? Então, o que seria esse primeiro Pentecoste, essa primeira celebração, vamos dizer assim? Porque o Pentecoste, conforme já foi lido aqui, eu disse aqui, né? Ele se dava essa festa, a festa das semanas, 50 dias após a Páscoa dos judeus, que não é o estudo central de hoje, ok? A Páscoa não é o estudo central de hoje, mas há uma referência e que a Páscoa significa, faz memória ao dia em que Israel foi liberto do Egito através de Moisés, e aí foi mandado que eles celebrassem a Páscoa. Então essa foi a primeira Páscoa. E a festa de Pentecostes, consequentemente, 50 dias após essa Páscoa. Observamos que o termo aqui, ele vai dizer aqui 50º. Então esse termo Pentecostes tem a ver com 50º. Então o termo, trocando em miúdos, vamos dizer assim, né? Da forma popular, né? Bem explicada. O pente, vê que ele vem a ver de penta, que tem a ver com 5, com 50, vamos dizer assim, né? O 50º. Então, a palavra aí já nos faz referência esses 50 dias após a Páscoa. Então, deveria ser lembrado pelos judeus, porque na promulgação da lei de Deus, 50 dias após a Páscoa, lá na época de Moisés, não é? O livramento do povo judeu lá do Egito, 50 dias depois, Moisés estava no Monte Horebe, o Monte Sinai, recebendo a promulgação da lei, a tábua dos 10 mandamentos. Então esse é o primeiro memorial de Pentecoste. E logo a seguir, no decorrer dos tempos, foi vindo aí essa festividade, 50 dias após a Páscoa, que era uma comemoração, um agradecimento a Deus pelas colheitas, a agricultura, as terras. Então se reuniam ali em Jerusalém nessa ocasião para celebrar, comemorar essa grande bênção que Deus houvera dado ali para o povo.
Então eles deveriam estar ali agradecendo. Então ali se juntava muita gente se juntava aí nesse dia de adoração, de celebração, de comemoração em Jerusalém. E Deus aproveitou essa ocasião aonde se reunia muita gente para realizar ou cumprir esta promessa que ele havia falado, prometido aos discípulos. No decorrer da lição está bem claro aí, já falamos alguma coisa sobre isso em umas lições anteriores, que está prometidas em Lucas 24, versículo 49, em Atos capítulo 1, no versículo 8, e mais alguns versículos também aí, ainda nos evangelhos, nos mostrando esta promessa, ok? E que havia sido prometido pelo profeta Joel há muitos anos antes de Cristo, profetizado, sendo o profeta Joel conhecido como o profeta da descida do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? O profeta do Pentecostes, ainda que ele estava há muitos anos antes já profetizando, conforme já lemos aqui, que nos últimos dias se daria essa promessa e assim se cumpriu, ok? Então, esses detalhes são muito importantes, ok? Nós temos aqui mais algum comentário, eu serei breve, vou fazer um resumo para que esse vídeo não fique muito extenso, ok? Mas fique atento do vídeo até o final, porque tem informações importantíssimas. Ainda mais você que é professor, você que quer crescer na graça, no conhecimento também, né? Até mesmo sendo aluno, estudante da Bíblia. Então fique ligado, ó. A descida do Espírito Santo. 4 vezes no Novo Testamento achamos os crentes reunidos no domingo. Em João capítulo 20, versículo 19 e 26, em Atos 2, versículo 1, que se cumpriu a descida do Espírito Santo. 50 dias depois do sábado da Páscoa, e Atos também, capítulo 20, versículo 7. Na terceira vez, realizou-se a prometida descida do Espírito Santo, ok? Em Atos 2. Os discípulos já eram cristãos, mas agora são constituídos em um corpo, a igreja cristã, ok? Essa afirmação aqui é polêmica, porque alguns comentaristas, né, nos dizem que a igreja foi constituída em João 20, versículo 21, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E alguns comentaristas nos dizem que a igreja só foi inaugurada em Atos 2, no dia de Pentecostes. Mas não importa, ok? O importante é que eles já receberam o Espírito Santo lá em João 20, versículo 21 e versículo 22, que nos fala ali quando Jesus apareceu já ressurreto e ressuscitado, e soprou sobre eles o Espírito Santo, ok? E na verdade depois passaram pelo processo de regeneração, assim como uma pessoa quando aceita Jesus, agora vai passar por um processo de regeneração, não é? Pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então o batismo no Espírito Santo, apesar dos termos bíblicos vir falar sobre descida do Espírito Santo, mas se entende claramente pelo contexto, né? Pelo estudo bíblico, né? Pela analogia bíblica, vamos dizer assim, ok? Que ali está querendo dizer um revestimento de poder do Espírito Santo, ok? É para quem já tem o Espírito Santo, é para quem já é salvo, que passa agora por esse batismo. A palavra batismo quer dizer imersão. Então simboliza imergir no Espírito Santo,
que não tem nada a ver com salvação, tem a ver com revestimento, preparação, arma para fazer a obra de Deus, ok? Com mais vigor, com mais excelência espiritual, ok? Para encorajar, para preparar melhor para fazer a obra de Deus, principalmente missões. Então, conforme já falamos, né, a palavra grega Pentecoste quer dizer 50, porque esta festa é celebrada 50 dias depois da Páscoa. É muito provável, por isso, que a descida do Espírito Santo se tenha dado no domingo, estando os discípulos reunidos nesse dia segundo o seu costume, porque era a tradição que os discípulos na igreja primitiva, eles se reuniam no domingo, ok? Após a morte e ressurreição de Jesus, o costume passou a ser as reuniões não em sábados, mas sim no domingo, conforme a Bíblia relata abertamente no Novo Testamento, tendo visto que Jesus ressuscitou no domingo, etc, etc, etc. Não vamos entrar nesse pormenor, porque daria um outro estudo, ok? Somente um resumo para a gente ter uma ideia geral aí da coisa, ok? Então, esse acontecimento foi um acontecimento notável, né? Foi predito pelo profeta Joel, conforme já falamos, Joel capítulo 2, foi predito pelo próprio Jesus, e por outros profetas também do Velho Testamento, ok? Também foi previsto. Foi previsto pelo próprio Jesus em Atos 1, versículo 8, era sobrenatural e evidentemente de origem divina, veio de Deus, né? E vem de Deus, porque continua ainda, né? Até a volta de Cristo sendo realizado. Foi ouvido e visto no versículo 3 de Atos 2, foi controlado e tudo pelo Espírito de Deus, não é? Versículo 4, foi um sinal de que o poder de Deus estava com a igreja, com aquela igreja. Foi uma revelação aos demais das grandezas de Deus, ok? De todos que ali se encontravam, né? Pedro explica esse acontecimento, né? E, resumindo aí, né? A recepção da palavra. A vida cristã começa aí. A palavra que nos revela o amor e a graça de Deus é recebida, apreciada e divulgada. Então nós vemos aí cumprimento da palavra de Deus, não é? Da promessa de Deus, conforme já falamos. Então vamos deixar agora, né? Por aí, um resumo breve aí, porque tem muita coisa esse tema, ok? Então nós temos aí o comentarista, né, pastor Wagner Gabi, então nos coloca aí, o tópico de número 1, ele fala sobre uma perspectiva pentecostal de missões, que eu já falei sobre a palavra perspectiva, né, também sobre o Pentecoste, a palavra pentecostal, e missões, né, está sendo muito falado nesse trimestre, que é o tema, né, até os confins da terra. Então, missões quer dizer ir de pregar o evangelho, ok? Em termos especial aqui, missiologia, missões, né? Nos falando em atravessar fronteiras e tudo mais, ou levar o evangelho nessas fronteiras, ou em lugares longínquos, lugares distantes, e deixar bem claro uma coisa aqui, ok? É muita coisa para falar mesmo, ok? Mas fica atento aí, porque é muito importante. Se tem uma ideia quando se fala em toda a Judéia, Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, em Atos 1:8, que a pessoa só deve pregar em casa, para os vizinhos. Sim, isso é muito importante, ok? Mas é importante mencionar que, à luz do contexto bíblico, quando se fala pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, isso quer dizer que essa pregação determinada nesses lugares perto e longínquos, só para resumir isso aqui, elas são simultâneas. A ordem de Jesus é que a palavra de Deus seja pregado, né? Conforme já falei na aula anterior alguma coisa sobre isso, né? Alguns chamados para ir e tudo mais, e alguns cooperam, outros ficam em oração,
E todo mundo está fazendo missão, né? Não é somente ir, não. Nem todo mundo tem essa chamada, né? De ir à fronteira, de ir à missão, de ir a outros países, né? Vamos dizer assim, e tudo mais, né? Mas hoje temos um meio de comunicação importante aí, ó, a internet. Olha aí através do YouTube, olha aí através do Face, através até mesmo do Zap e essa rede social imensa que nós temos aí, Instagram, daí por diante, não é? Alcança nações, alcança lugares longínquos da nossa região e daí por diante. Falamos aí sobre comunidades, né, indígenas, comunidades estrangeiras também localizadas no nosso país. Então, ele fala no tópico somos evangélicos, né? Então, ele vai falando sobre historicamente, sobre o evangelho, vai citando aqui, resumindo, sobre o novo nascimento, a salvação pela fé, a dinâmica da fé cristã, né? Cita alguma coisa quando se fala sobre o princípio que envolve o ministério do Espírito Santo. Então, tudo isso você tem que ir abordando aí, lendo detalhadamente, tá? Esse é o subtópico 1, não é? Do tópico número 1. E o subtópico 2 fala, nós somos pentecostais, né? Então, o termo pentecostal se refere aos crentes que creem na experiência do batismo no Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecoste. Então, ele vai abordando essa ideia, não é? E ele de novo fala de Atos 2, fala de Atos capítulo 1, ok? E ele vem falando sobre o subtópico 3, que fala contribuições pentecostais às missões. Então vai falando aqui, não é? Sem dúvida, né? Que as missões, né? Precisam de contribuições, nos falando no sentido de plantar igrejas em lugares que ainda não foram anunciado o evangelho. Então isso é importante, não é? Nós sabemos que existem muitas igrejas hoje num determinado lugar, num lugar só, mas é muito melhor do que haver bar, é claro, não é? Mas a igreja tem que estar focada muito em lugares onde é necessário, onde tem vidas sedentas, onde quase não tem igrejas. Então isso se fala muito do espírito missionário. Então, contribuições pentecostais às missões. Então, fala sobre a prática de missões, etc. O tópico de número 2, a obra missionária depois do Pentecoste. Já abordamos alguma coisa, né? Ele vem falando do subtópico número 1, a causa da obra missionária da primeira igreja. Então, isto é, a igreja primitiva. Ele vem falando de novo sobre a descida do Espírito Santo aos confins da terra. A promessa que está também aí, né, em Atos capítulo 1, versículo 4, se cumpriu em Atos 2, então ele vem abordando essa questão aí. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja, isso é, da igreja primitiva. Então vamos lá, olha, se está sendo interessante isso para você, ok? Deixa o seu like aí no vídeo, ok? Você que está assistindo o vídeo, ok? Se inscreva, compartilhe, comente, ok? Participe aí do canal. Sua participação é muito importante. Então vamos lá. Depois de serem cheios do Espírito Santo, vem a expansão, né? Por todas as fronteiras da Palestina, e vai dizendo sobre a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9. Então, o apóstolo São Paulo, maior missionário do Novo Testamento, vamos dizer assim, e Jonas foi o maior missionário do Antigo Testamento. Então, aqui, frisando aqui, né? Então, ele vai falando sobre as províncias romanas, os lugares onde ele foi pregando, pessoas que veio cooperar, como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, e etc, né? Os apóstolos que foram levantados, né? E daí por diante, ok? Os cooperadores, tinha até as cooperadoras também, irmãs que cooperavam no ministério lá de Paulo. Então,
Subtópico 3, Deus não faz acepção de pessoas. Então, vem falando sobre o apóstolo Pedro, Atos 10, 34, aí, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, enquanto Pedro pensava que era só para os judeus, Deus mostrou para ele, está lá no livro de Atos, que essa palavra também deveria ser levada aos gentios. Ele entendeu, quando ele pregou lá para Cornélio, né? Então, ali em Atos, capítulo 10, por ali, nos fala bem frisa bastante essa questão missionária aí, né? Então ele coloca aqui, temos um trabalho de Filipe, em Atos 8, né? Que pregou lá para um estrangeiro, um eunuco, né? É a superintendente da rainha de Candace. Estão mostrando que esse evangelho é para pobre, para rico, é para todos em geral, né? Deus não faz acepção de pessoas, e que Deus está preocupado com a alma da pessoa, com a alma do homem, ok? Essa é a maior preocupação de Deus, que todos os homens se salvem. Então, tá aí, ele vai citando Atos 13, né? Que eu já citei também na lição passada, lugares longínquos, tá aí em Romanos 15, 2. Vamos lá para o terceiro e último tópico, para a gente concluir pronto, ok? Então fica aí, fique firme até o final. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Então tá aí o terceiro tópico, tem aí o primeiro subtópico, a função do Espírito na obra missionária. Espírito com letra maiúscula, ok? Se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, dentro da multifunção do Espírito Santo, estão a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. Então ele vem abordando aí essa exclusividade, né, essa função. Ele vai lá para Isaías capítulo 61, aonde Isaías 61, ele já profetiza, né, sobre o Espírito do Senhor, me ungiu para evangelizar os pobres, ele já profetizando sobre Jesus, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, não é? Falando sobre juízo sobre todos os homens na terra, né? Então, e esse cumprimento está em Lucas capítulo 4, então ele vem abordando isso aí, falando sobre Atos 6, né? Quando houve ali a instituição dos diáconos, ok? Que era necessário para que os apóstolos se dedicassem ao ministério da oração e da palavra. Então aqui está uma organização que toda a igreja precisa estar atenta. Fala sobre contribuições também, que é importante, Atos 4:32, e daí por diante, né? Pregação da palavra, que eles pregavam com ousadia o poder do Espírito Santo. E hoje é a mesma coisa, ok? Porque o evangelho é poder de Deus, ok? Atos capítulo 9, versículo 31. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. Então, quem capacita, quem fortalece é o Espírito Santo. Então, ele que escolhe, envia. Então, ele cita aí Atos 16, ok? Atos 16, inclusive, tem um tema lá muito importante sobre a conversão do carcereiro, ok? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo da tua casa, e daí por diante. Ele vai citando aqui a mensagem no campo missionário, 1 Coríntios 2, de 1 a 18, não é? Paulo em Coríntios falando muito ali sobre a ação do Espírito Santo, sobre como a igreja deveria se comportar, visto que era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas tinha muitos problemas, a igreja de Coríntios, conforme nós já sabemos. Aqueles que já são mais maduros, que leem a Bíblia, né, que têm acompanhado, ok? Principalmente. Então, não por acaso, o poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos dos Apóstolos. Daí o livro ser chamado também de Atos do Espírito Santo de Deus. Então, ele prossegue aí, né? Subtópico 3. Já vamos encerrar, ok? Deus age por intermédio, por meio, né, do Espírito Santo. Né? Que maravilha! Então, verdades pentecostais, né? O pastor Antônio Gilberto escreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária, né? Então, o pastor aí que nos deixou um legado, né? Importantíssimo, pastor Antônio Gilberto, ok? Então, ele vai falando aí sobre, fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, ele é um Deus pessoal.
O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, conforme sabemos à luz dos textos bíblicos, não é? Então ele fala do poder ativo do Espírito Santo, Atos 17, 28 e 30, não é? E daí por diante, então a atividade direta do Espírito Santo na obra missionária e a ênfase dos pentecostais, que fala sobre atividade, o mover do Espírito Santo, ok? Que o Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar, para operar, ok? Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então está aí, claro, tudo feito com ordem e com decência. Porém, o Espírito Santo não deve ser apagado e nem extinto, né? O Espírito Santo deve direcionar e dirigir a igreja, ok? Então, vamos lá para a nossa conclusão, ok? Então, estudamos aí sobre contribuições dos pentecostais para as missões nos dias atuais, aqui está a palavra modernos, né? Missões modernas, missões atuais, porque eles já passaram, agora somos nós que estamos aqui, ok? E depois vem a geração vindoura aí dos filhos, dos netos, bisnetos, e trinetos, tetranetos, e pentanetos, e daí por diante, se Jesus não voltar até lá, ok? Então, vamos lá. Na direção do Espírito Santo, ministério terreno da igreja primitiva, ele aborda de novo, falando bastante, e a presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI, que é o século em que nós estamos vivendo, ok? O Espírito Santo é indispensável na vida da igreja, ok? Então, por isso o apóstolo diz, não é? Isso em 2 Pedro lá, né? 3,18, 2,18, né? 2 Pedro 3,18, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus possa abençoar. Não te esqueça, se inscreva no canal, coopere com o canal, ok? Assim me ajuda a fazer a obra de Deus, ok, irmão? Ok, amada? Escreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ok? Então, essa pré-aula aí para sua meditação, principalmente você que vai ministrar, fique atento aí, aos subsídios, aos detalhes aí que eu falei aí na lição, ok? Estude, preste bastante atenção, ok? Então tá aí. Semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aí na lição 6, orando e contribuindo e fazendo missões. Então que o Senhor possa abençoar ricamente, abundantemente, e que você possa ser cada vez mais cheios. Vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus.